pessoal, sou a professora Silvana, vamos iniciar mais uma aula de Geografia e hoje nós vamos falar sobre a ocupação da Amazônia. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender é o que é a Amazônia, né? Que de início sempre tem aquela dúvida da diferença de Amazônia para Amazonas. E aí então a gente vai trazer esse conceito primeiramente para vocês, para depois a gente entender um pouquinho de como que ocorreu esse processo de ocupação da Amazônia. Bem, a Amazônia compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do rio Amazonas, bem como a floresta amazônica. É considerada a região de maior biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. Não é exclusivamente brasileira, sendo, portanto, encontrada em outros países. E aí essa questão da Amazônia encontrada em outros países, é a que nós chamamos de Amazônia Legal, que são tudo aquilo que nós encontramos no nosso território brasileiro, e a Amazônia Internacional porque a gente vai ver ela em outros países além do Brasil. A ocupação da Amazônia ocorreu primeiramente com os índios, que se interagiu de forma harmônica com a natureza. No entanto, a ocupação da área com intuitos gananciosos foi se intensificando, que desencadeia uma série de problemas ambientais, prejudicando a biodiversidade da Amazônia. Bem, quando nós falamos de Amazônia, a gente vai lembrar primeiramente da grande biodiversidade que nós encontramos nela, né? A fauna, a flora. Então, todos os recursos naturais extraídos da Amazônia, eles têm valores muito significativos no mercado, tanto nacional como internacionais. Então, os olhares do mundo inteiro se volta para a Amazônia quando nós falamos dessa grande biodiversidade, né? E aí a gente vai entender um pouquinho de como que ocorreu esse processo de ocupação e como que ele vem ocorrendo até hoje, já que a Amazônia, quando nós falamos de Amazônia, ela não teve um processo de ocupação de forma que os interesses fossem, por exemplo, sociais, mas interesses voltados mesmo para os seus recursos naturais, então interesses econômicos, tá? E aí vamos entender um pouquinho do histórico de ocupação. A gente inicia lá em 1540, os portugueses descobrem a Amazônia, desbravadores lusitanos chegam à região para impedir a invasão de ingleses, franceses e holandeses que cobiçavam a floresta. Então, nesse momento, a gente entende que quando os portugueses descobriram a Amazônia, os ingleses e franceses eles já estavam de olho nessa região. Em 1637, Portugal emenda a primeira grande expedição à região com cerca de 2.000 pessoas. A exploração de frutos como o cacau e a castanha ganha uma forte conotação comercial. Em 1750, os reis de Portugal e Espanha assinam o Tratado de Madrid. Por meio deste, quem usava e ocupava a terra teria direito a ela. Com isso, os portugueses conseguem direitos sobre a Amazônia. Deu-se início ao estabelecimento da fronteira do território brasileiro na região amazônica. No fim do século XIX, inicia-se o ciclo da exploração da borracha brasileira na Amazônia. Motivado pela Revolução Industrial, as fábricas inglesas importam a matéria-prima em grandes quantidades. Em 1870 e 1900, aproximadamente 300.000 nordestinos migraram para a região para trabalhar nos seringais. E lembrando para vocês que quando a gente fala de Amazônia, a questão da exploração da borracha, nós estamos falando sim da questão do Acre. O Acre faz parte da Amazônia. Como eu falei no início para vocês, tem essa diferença de Amazônia para Amazonas, porque muitas vezes quando nós falamos, por exemplo, de Amazônia, a mente do aluno ele já volta diretamente ao estado do Amazonas, mas não. A Amazônia Legal ela vai abranger 8 estados do Brasil e entre esses estados está o Acre. Então, quando nós falamos da exploração da borracha, a gente entende também a importância do nosso território, do Acre, nesse momento de ocupação da Amazônia, tá? E aí, em 1940, o então presidente Getúlio Vargas inicia uma política para a ocupação do oeste brasileiro, a chamada Marcha para o Oeste. Essa questão da Marcha para o Oeste é com o intuito de povoar, né,
principalmente a região norte, por conta que era uma região considerada despovoada nesse momento, já que a região sudeste, a região sul, já estavam nesse processo de industrialização nesse momento, e aí a intenção era fazer com que a região norte também fosse povoada. E aí, em 1960, com o intuito de integrar a Amazônia com o resto do país, os militares pregam a unificação do país e a proteção da floresta contra a internacionalização. Utilizando um discurso nacionalista, os militares realizam várias obras em infraestrutura para a ocupação da região. A principal é a Transamazônica. É a política integrar para não integrar. Então, nesse momento, o governo nacional ele via que se não fosse feito algo dentro dessa região, ocorreria o risco de entregar, por exemplo, para a Europa, para outros países, para outros continentes que tivessem a necessidade de ocupar essa região, já que o país em si não estava fazendo algo por isso. Então, a partir de 1960, começaram a criar políticas públicas para essa ocupação. E aí, em 1970, a população da Amazônia Legal atinge a quantia de 7 milhões de habitantes, reflexo das políticas públicas para a ocupação do território. No entanto, os problemas ambientais gerados são desastrosos. A área desmatada da Amazônia chega a 14 milhões de hectares. E em 1980, os problemas ambientais na Amazônia, rotulada como o pulmão do mundo, geram repercussões internacionais. O assassinato do líder sindical Chico Mendes, em 1988, agrada ainda mais as pressões internacionais em relação às políticas desenvolvidas no Brasil para a preservação da Amazônia. Quando a gente fala, por exemplo, de 1970 e 1980, é nesse momento que o Brasil alcança aí o seu ápice da urbanização, é quando o Brasil torna-se um país urbanizado, porque até então, antes de 1970, o Brasil era considerado um país predominantemente rural. Foi somente a partir de 1970 que a gente alcançou aí o nosso processo de urbanização. E aí, quando a gente fala de processo de urbanização, consequentemente, as cidades vão estar sendo desenvolvendo, as indústrias vão chegando, necessitam de mais recursos naturais. E onde é que vai ter a maioria dos nossos recursos naturais? Dentro da Amazônia. Então, nesse momento, intensifica-se a preocupação com a questão da Amazônia, por conta dessa retirada aí de forma exagerada e descontrolada dos recursos naturais. E aí, em 1990, se intensifica o desmatamento na região para a produção de soja. Estima-se que a extensão territorial desmatada atinge 41 milhões de hectares. E em 2000, conforme dados do Instituto de Geografia e Estatística, IBGE, a população da Amazônia é de 21 milhões de pessoas. A pecuária passa a ser a grande vilã e principal responsável pelo desmatamento. O rebanho bovino é de cerca de 64 milhões de cabeças. Então, o que a gente pode entender? Que mesmo com as políticas públicas voltadas para a Amazônia, a gente entende que o desenvolvimento dessa região, até hoje, é um desenvolvimento voltado para o interesse econômico. Por que econômico, professor? Exatamente por conta que você vai ver grandes extensões de terras ocupadas pela pecuária, agricultura. Então, a ocupação em si da Amazônia sempre vai ser, em sua maior parte, voltada para os seus recursos naturais, a extração desses recursos naturais, tá, pessoal? E aí, diante do que a gente aprendeu hoje, vamos para o nosso exercitando. Primeira questão. No contexto brasileiro, acerca da Amazônia, é adequado afirmar que a. No território brasileiro fazem parte da chamada Amazônia os estados de Rondônia, Roraima, Acre, Paraíba, Maranhão e Amazonas. B. A Amazônia é formada por distintos ecossistemas uniformes e homogêneos, como florestas densas de terra firmes, florestas estacionais e florestas de igapó. C. O bioma Amazônia é afetado por secas extremas e períodos de estiagem, característico do clima semiárido. D. O bioma Amazônia chega a ocupar uma área que corresponde a mais de 40% do território nacional e é constituída principalmente por uma floresta tropical. E.
o bioma Amazônia ocupa apenas 20% do território nacional. Então, diante do que a gente viu, nossa resposta correta é a alternativa D. O bioma Amazônia ele vai ocupar cerca de 40% do território nacional. Segunda questão. Com relação à floresta amazônica, é incorreto afirmar: A. Ocupa grande parte do território brasileiro, além de parte de países como Peru, Venezuela, Bolívia e Equador. B. É uma floresta predominantemente homogênea, latifoliada, decídua e pouco estratificada. C. Tem sido destruída pela ação irresponsável de mineradores e madeireiras. D. Localiza-se em região de baixas latitudes marcada pela precipitação abundante, pequena amplitude térmica anual. E E. Possui marcante presença de rios e grande biodiversidade. Todas as alternativas estão corretas, a única incorreta é a nossa alternativa B, tá? É uma floresta predominantemente homogênea, latifoliada, decídua e pouco estratificada. Então é isso, pessoal, nossa aula de hoje, para vocês entenderem um pouco desse processo de ocupação da Amazônia, os interesses econômicos que rondam até hoje, lembrando que quando nós falamos desse debate mundial, do desmatamento da Amazônia, porque atinge o mundo todo, dentro da Amazônia vai ter também grandes questões de exportações de nossos recursos naturais, então é considerado o pulmão do mundo, exatamente porque a gente possui a maior floresta tropical do mundo, então por isso essa grande importância, esse olhar voltado para a nossa região. Então é isso, aguardo vocês na nossa próxima aula. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque, lá vai ter tanto essa aula de hoje como as aulas anteriores, tá? Obrigado pela companhia e até a próxima.